Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Em sua representação como uma pedra ou joia, o Graal é o repositório da sabedoria espiritual e do conhecimento cosmológico, significando realização. Como um prato ou uma bandeja, ele carrega a hóstia da Eucaristia ou o Cordeiro Pascal e simboliza o ideal de serviço. A representação mais popular como um cálice contendo o sangue de Jesus é, porém, uma imagem puramente feminina. Para a igreja, os cálices sagrados tinham associações pagãs e a imagem do Graal foi relegada a convenientes asas da mitologia. Na tradição pagã, o Graal era comparado aos caldeirões místicos do folclore celta, as cornucópias da plenitude que reservavam os segredos da provisão e do renascimento. O pai dos reis deuses irlandeses, Dagda, da Tuatha de Danann, tinha um caldeirão que só cozinhava para heróis. Do mesmo modo, a cornucópia de Caradoc não servia ou não fervia carne para os covardes. O pote da deusa Sérden continha uma poção de grande conhecimento dos deuses galeses Matholwch e Bran, possuíam receptáculos semelhantes. A semelhança do nome Bran ao de Bron e rico pescador já foi citada com frequência, com a sugestão de que talvez um tenha derivado do outro. O recipiente do mistério para os antigos gregos era o cráter. Em contextos mundanos, o cráter era uma tigela de pedra para misturar vinho. Em termos filosóficos, cráter continha os elementos da vida e Platão fazia referência a um cráter que continha a luz do sol. Os alquimistas também tinham seu recipiente do qual nasceu Mercúrio, o Filius Philosophorum, que seria o filho dos filósofos, uma criança divina que simbolizava a sabedoria do vas úteros, enquanto o recipiente hermético era chamado de o ventre do conhecimento. E é esse aspecto uterino da enigmática taça que é tão importante da ciência do Graal. A medieval Litânia de Loreto chegou a descrever Maria, a mãe de Jesus, como vas spirituale, ou recipiente espiritual. Na cultura esotérica, o ventre era identificado como o recipiente da luz e era representado por uma taça ou um cálice. Os santuários pré-históricos de 3.500 anos antes de Cristo associavam a figura com o ventre da deusa mãe. O símbolo reverso masculino era uma lâmina ou um chifre, ordinariamente simbolizado como uma espada, embora sua representação mais poderosa fosse na fabulosa mitologia do unicórnio. No Salmo, por exemplo, 92:10, lemos: Tu exaltas o seu poder como o do boi selvagem. Assim como do leão de Judá, o lendário unicórnio era emblema da linhagem real ungida de Judá, emergindo como as armas heráldicas da Escócia. O Graal passou a ser considerado como um recipiente ou uma taça. O Santo Graal passou a ser considerado como um recipiente ou uma taça porque se dizia que ele transportava o perpétuo sangue de Jesus. E assim como os cráteres e caldeirões continham seus vários segredos, também o sangue de Jesus, ou sangue real, deveria estar contido numa taça. Em Perceval, lemos que a rainha do Graal carregava a perfeição do paraíso terrestre, tanto as raízes como os galhos. De acordo com o Evangelho de João, Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. No Salmo 88, lê-se: Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e o plantaste. A linhagem dos reis merovingios era chamada de a videira, e a Bíblia classifica os descendentes de Israel como uma videira.
A linhagem de Judá sendo descrita extensivamente como a planta dileta do Senhor, como visto em Isaías. Na verdade, algumas representações artísticas de Jesus o mostram num lagar, acompanhado pela frase "Eu sou a videira verdadeira", como visto em João. Alguns emblemas do Graal e marcas d'água mostram um cálice contendo cachos de uva, a fruta e as sementes da videira. Da uva é feito o vinho, e o vinho da Eucaristia é o símbolo eterno da linhagem messiânica. Nas lendas originais do Graal, havia constantes referências à família do Graal, à dinastia do Graal e os guardiões do Graal. Lendas à parte, os cavaleiros templários de Jerusalém eram de fato os guardiões do sangue real. A relacionada Prieuré Notre-Dame de Sião tornou-se ligada à linhagem merovingia em particular, e o descendente merovingio, Gofredo de Bouillon, duque da Baixa Lorraine, foi ordenado como defensor do Santo Sepulcro e rei de Jerusalém de 1099. Independentemente das taças e das pedras, a importância do Graal existe em sua definição como sangue real. Daí vem San Graal, San Graal ou Santo Graal. Mais corretamente é o sangue real ou sangue real carregado no cálice uterino de Maria Madalena. E foi ela quem inspirou o Dom Pá, ou Grande Senhora dos Trovadores, que era tão maltratados pela Inquisição e eles a chamavam de Graal do Mundo. Conforme detalhado na literatura medieval, o Graal era identificado como uma família e uma dinastia. Era uma videira desposine de Judá, perpetuada no Oriente pelo sangue de Jesus. Essa linhagem incluía os reis pescadores e Lancelot de Lacques. Descendia também os reis merovingios, dos francos, e os reis Stuarts, dos escoceses, incorporando reputadas figuras como Guilherme de Golon e Gofredo de Bouillon. Descendente do irmão de Jesus, Tiago, José de Arimateia, a família do Graal fundou a Casa de Camulod, ou Colchester, e a Casa Nobre de Gales. Notáveis nessas linhagens foram o rei Lúcio, Coelhen e a imperatriz Helena, Ceredic, Guelph e o rei Arthur. O legado divino do sangue real foi perpetuado nas casas soberanas e nas mais nobres da Grã-Bretanha e na Europa, ainda existentes hoje. Uma vez estabelecido o fato de que a videira representa a linhagem messiânica, concluímos que o vinhedo é o lugar onde as vinhas florescem ou florescerão. Aproximadamente 2 séculos depois do Concílio de Constância, em 1417, o arcebispo Usher de Armagh, o compilador da cronologia da Bíblia, comentou acerca dos registros do concílio. Desses, ele repetiu textualmente, logo após a paixão de Cristo, José de Arimateia: pôs-se a cultivar o vinhedo do Senhor, isto é, a Inglaterra. Pelos anais da genealogia dos santos e do pedigree bárdico, fica evidente que a linhagem messiânica do sangue real chegou à Grã-Bretanha da Gália, no 1º século da era cristã. No vinhedo do Senhor, a linhagem floresceu até se tornar a Casa Nobre de Gales, e desta antiga raiz surgiram os chefes Gwr e Godled das regiões ao norte. Em paralelo, outras ramificações da videira se juntou aos grandes reis de Camulod e da Silúria. Não foi por acaso que o príncipe Lino, filho de Carataco, tornou-se o primeiro bispo de Roma. Tampouco foi um jogo das circunstâncias que Helena, princesa Ailaine de Camulod, filha de Coel II da Grã-Bretanha, casou-se com o imperador Constâncio. Por meio dessa aliança, Roma se atrelou à sucessão real judeia, que ela tanto tentou suprimir de outras maneiras. O filho de Santa Helena era Constantino, o Grande, e tendo sua mãe cristã celta, de linhagem desposine, ele não tardou a se autoproclamar o verdadeiro Messias, embora os predecessores de seu pai fossem selvagens seguidores do movimento cristão. Apesar de afirmarem ter descoberto os ossos de Arthur de Guinevere, mesmo os inventivos monges de Glastonbury não produziram coisa alguma que pudesse ser o Santo Graal, mesmo porque o Graal ainda não tinha sido definido como uma relíquia cristã antes das escavações dos monges.
embora de Boron não perdesse tempo em identificar o Graal como o cálice da Santa Ceia. Os monges nunca tinham ouvido falar disso. Não havia menção do cálice sagrado na Bíblia ou em qualquer outra escritura ortodoxa. Além disso, como quase todas as lendas do Graal provinham de fora da Inglaterra, nada havia de substancial que associasse o Graal a Glastonbury, exceto pela ligação com José de Arimateia. Assim, para não ficarem esquecidos, os monges anunciaram a descoberta de um par de galhetas que teriam sido enterradas com José. Elas já tinham sido mencionadas por volta de 540 d.C. pelo rei Maelduin de Gwynedd, o tio de São Davi, que escreveu: José tinha consigo em seu sarcófago 2 galhetas brancas e prateadas com o sangue e suor do profeta Jesus. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.